tem algum problema, tem alguma dor, alguma doença, alguma coisa que te perturba, você saiba suportar sem murmurar e aguarde no Senhor, porque Ele virá. Amém. Ainda que Ele te deixe tomar remédios, te deixe sofrer um pouco, mas Ele vem. E é algo que precisamos. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. É algo que nos ajuda. Por isso que Jesus fez tantas curas Ele fez, e ainda não foram escritos nem terço que Jesus fez, não foi escrito. Diz as Escrituras que muito mais foi o que Jesus fez das coisas que não foi escrito. Foi mais o que Jesus fez e deixou de ser escrito que o que foi escrito. Então Ele fez muitas obras, muitas curas, realizou muitas curas, e depois os seus discípulos também, porque ela nos alega, é um sinal grande de Deus na nossa vida. O nosso corpo sofredor é algo que nos consola, é algo que nos faz transmitir para os outros, é algo que salva, porque através da cura você vai contar um testemunho, você anima do outro. Então é algo tremendo, é maravilhoso. Ser curado. Glória a Deus. Por isso, nós, os cristãos, devemos ir em busca das almas que sofrem, dos doentes. Não tema em dizer a alguém que você será curado por Deus, se você tiver fé. Faça isso, faça logo, enquanto você puder, faça logo. Diga para alguém que Jesus pode lhe curar. Amém. Que Jesus quer curar. Se Ele tiver fé, Ele pode ser curado. Verdade. Diga isso. Até numa das parábolas que Jesus contou, do rei convidando para a festa, as bodas, e os convidados especiais não compareceram ninguém, e o rei, indignado, irado, porque realmente é terrível, né? Você fazer uma festa e os convidados não comparecerem, é triste, não é? É muito triste, gente. Olha, é uma decepção grande. Então o rei ficou indignado e mandou convidar todos os doentes, os paralíticos, os coxos, os cegos, e trazer para a festa. Foi uma ilustração que Jesus fez, uma comparação que Jesus fez, certo, irmãos? E Ele quer isso, Ele quer curar a todos, Ele quer te dar essa oportunidade. E a cura, como eu disse, eu quero falar da fé em Cristo Jesus, e a cura aqui hoje. A cura é interessante. Você pode perguntar: como eu recebo a cura, pastor? É algo que não se explica totalmente, que não é determinado assim, é indeterminado, ou seja, é de muitas formas, muitas maneiras. Às vezes eu posso ser curado se eu estiver sofrendo, necessitado, debilitado, com a minha humildade, a minha permanência na fé. Chega alguém e me dá um abraço de ânimo, de certeza da cura. Me dá um abraço de cristão. Chega, não precisa ser um abraço, aquela coisa, né, tão apertada. Às vezes só uma mão no seu ombro, uma mão de quem tem fé, de quem está com misericórdia no olhar, no coração.
Espírito Santo nem sempre precisa falar, gritar, e às vezes nem de oração. Às vezes, não estou dizendo que não precisa não, tá? Deixa o inimigo fazer você tirar proveito das palavras do Senhor, não, tá? Porque tem gente que faz isso, deixa o inimigo tirar. O pastor diz que nem precisa de oração. Não, eu digo que há muitas maneiras, amém? É verdade. Eu digo que às vezes uma maneira amiga de chegar, de colocar a mão nos ombros, com decência, com amor, com fé, isso traz a cura. Uma palavra amiga, às vezes de coração, aquela palavra otimista, cura. Jesus vem confirmando. O próprio Senhor Jesus fez isso. Quando o cego estava ali, um cego de nascença, pelo que diz as Escrituras, ele tinha mais de 30 anos de cegueira, à beira de um poço, esperando por um milagre, porque ali no poço era um poço milagroso, que a água daquele poço era consagrada. Não se explica por que a consagração, mas sabe que as Escrituras dizem que ali eles buscavam a cura. E Jesus chegou ali, e o cego estava pedindo para tocar nas águas, mas não tinha quem o levasse. E Jesus cuspiu no chão, fez um lodinho, passou no olho do cego e disse: agora vai lá e lava. A Bíblia não diz que Jesus orou ali naquele lugar. Jesus só falou: vai e lava lá. Mas às vezes você diz: mas ali era Jesus. Você não pode comparar, não seja ignorante, irmãos. Não seja ignorante. Eu digo por irmão, quem serve a Cristo, quem serve Jesus, ele fala por Jesus, e Jesus confirma a sua palavra, seja ela oração ou seja ela palavra. O Senhor confirma a palavra do justo. Por isso que devemos sempre ter otimismo ao falar, chegar no doente. Não podemos julgar por aparência, por debilitação. A pessoa está tão debilitada, você chega e fala: esse daí, aí já cai a dúvida. Isso, Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz: ainda que morra, viverá. Amém. Irmãos, é tremendo falar de cura. E eu quero ler aqui uma passagem com vocês, aonde em Lucas, no capítulo 18, onde outro cego foi curado. Amém. Lucas, capítulo 18, versículo 38. Esse é o cego de Jericó. Capítulo 18, versículo 38. É 38? Você não está dando para mim. 35. Assim, bora eu ver. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele, clamando ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja.
E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Aleluia! Logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Olha, vocês notaram que o povo começaram a repreender aquele homem que estava tão um sofrimento tão grande, né? Desejando tanto a cura. Então o povo ainda repreendeu ele: cala a boca, você está gritando demais. Mas diz a palavra que ele não parou, ele continuou. Eu quero lá saber, só se você vier tampar minha boca, eu vou continuar. Isso nos mostra, dentro de tantos exemplos, que nós devemos sempre buscar. Se eu quero a cura, eu tenho que buscar. Se queremos a cura, temos que buscar. Se queremos o milagre temos que buscar. E olha, e sem cessar, nós temos que ver acontecer pela fé. Temos que ver acontecer. Eu já disse isso outras vezes. A fé a gente tem que ver acontecer. É algo tremendo. Você medita, você acredita, você vê acontecer e aquilo acontece. Porque você meditou de bom coração, você creu e você esperou e você viu acontecer e aconteceu. Não importa o que dizem, você tem que ver acontecer e falar com fé o que vai acontecer. Glória a Deus. Nós nunca podemos desanimar. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo. Eu já vi gente gritando dentro da igreja, de dores, ou em algum lugar de oração, uma pessoa ali do lado passando mal, às vezes no carro, às vezes numa cadeira, às vezes no banco, e às vezes até pelos corredores. Mas nós nunca podemos desistir. Nunca. Nós temos que olhar para aquela pessoa e ver ele sendo curado. Não importa se é hoje que ele está lá sofrendo, se é amanhã, se é depois.